Olá, amados irmãos e irmãs, olá, família. Evangelizar nossa missão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 21 de fevereiro de 2022, segunda-feira, nós estamos na 7ª semana do tempo comum. O evangelho que nós iremos refletir está em Marcos, no capítulo 9, versículos de 14 a 29. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão, aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Nós queremos neste momento, Senhor, estar te agradecendo mais uma vez pelo dom da vida. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo teu amor infinito e condicional. E pedimos a graça do teu Espírito Santo sobre nós, que ele possa nos iluminar, nos renovar, nos transformar e nos conduzir. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vamos ver aqui Jesus censurando. Jesus ele censura firmemente todo tipo de incredulidade, de forma especial aqueles que estão ao seu derredor, aqueles que estão à sua volta. Jesus ele censura a incredulidade. Os discípulos ali, diante daquela situação, parecem não saber muito bem o que fazer. Eles ficaram perdidos. Eles não tiveram êxito ao tentar expulsar o espírito impuro, mesmo sendo discípulos de Cristo, mesmo participando da vida cotidiana, dos milagres que Cristo realizava. Eles agora estão diante de uma situação que eles não conseguem expulsar o espírito daquele menino. Então o pai desse menino possuído, ele se aproxima também de Jesus à medida que Jesus vai ao seu encontro. Ele disse: tu podes. O pai daquela criança já estava desesperado, porque desde criança, aquela criança ali era subjugada por aquele espírito. Jesus vai fazer uma afirmação: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E Jesus então vai curar aquele menino. Os discípulos vão perguntar depois por que não conseguiram essa espécie de demônio. É só através de oração. A oração e o jejum são ferramentas poderosas que nós temos na luta contra os principados e potestades. A nossa luta, ela não é humana, a nossa luta é espiritual. Os discípulos deveriam compreender que a luta deles não era contra a criança, é contra um inimigo invisível. E para vencer essa batalha, essa luta, nós precisamos elevá-la ao nível espiritual. E traz muitos ensinamentos para nós esse evangelho. Nós precisamos compreender que sem vida de oração é impossível vencer as batalhas. E quantos de nós queremos conduzir a nossa vida sem oração? Não temos tempo para orar, não temos tempo para estar sós com o Senhor. Nós conseguimos tempo para tudo na nossa vida. Tempo para trabalhar, para o lazer, para o futebol, para tantas coisas. Mas não temos o tempo de estar a sós com o Senhor. Ei, oração, palavra de ordem para você e para mim hoje. Oração para vencer as provações, para expulsar tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de estar na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.